Assisti o episódio sobre ansiedade na série Explicando a Mente na Netflix, acho que é o episódio número 3, e eu tenho que falar sobre isso e o que isso me impactou, o que isso representou para mim, o que eu senti, os medos que me trouxe e como que hoje eu tô conseguindo falar sobre e conviver com eles, mesmo que alguns deles estejam apenas de lado, e como você também pode ter algum tipo de um desses medos, ou um conjunto deles, ou apenas um, ou pode ter nenhum, e que bom que você não tenha, tá? E essa série, ela já começa muito boa porque a música, eu adoro essa música. Ela me dá uma sensação de introspecção, mas ao mesmo tempo ela me dá uma sensação de empolgação, ela me dá uma dúvida. Eu realmente adoro essa música de abertura e de encerramento. Vou colocar aqui. Vou botar pra fora. E o começo do episódio ele já fala sobre um experimento sobre como é estar tendo um ataque do pânico. Eu vou voltar nesse assunto propriamente dito depois, e eu já vou pular para a parte que eles falam, basicamente, eles separam em várias caixinhas, né, em 4 caixinhas, os tipos de ansiedade, e para cada tipo de ansiedade dessa, quais tipos de transtornos podem vir a ser desenvolvido que está dentro daquela caixinha, né? Dentro do programa, a gente tem os especialistas falando na visão, obviamente, científica dos especialistas e algumas pessoas que participaram dentro daquele programa para poder. Tem muitos estudos sobre como foi decorrido, como é que é feito o estudo, desde o do estudo clínico até o estudo mais mental. E o ponto que me tocou, propriamente dito, é que quando eles começaram a separar nas caixinhas, eu me vi muito em algumas daquelas caixinhas, não em todas, mas em algumas. Em algumas das caixinhas eu me vi muito mais pertencente, né? Por exemplo, tem a caixinha lá das fobias, e nessa da fobia, propriamente dito, do sentido do medo excessivo de tragédia, e eu me vi porque eu tenho um medo excessivo uma fobia excessiva de cobra, aranha, geralmente quase todos os répteis, mas eu consigo ter uma certa lembrança de o porquê que eu talvez tenha esses certos medos, traumas, né? Quando eu era bem mais novo, a casa da minha família ela era bem mais humilde, e a gente vivia em lugares que eram habitados por esses tipos de répteis, né? De bichos. Então, eu já acordei uma vez com uma aranha na minha rede, no dormi de rede, então caiu uma aranha na minha rede, eu acordei com essa aranha na minha rede. Eu já lembro de uma vez que eu fui tomar banho e tinha uma cobra gigantesca no banheiro, e eu não sei de onde veio esse meu receio de sapo, mas eu corro bastante de um sapo. Se você colocar um sapo na minha frente, eu vou correr muito. Mas hoje eu consigo falar isso de uma maneira um pouco engraçada, né? A gente traz um pouco de comédia, mas isso acaba sendo um medo real. E eu não tô dizendo que eu sou o único, meu Deus, é a única pessoa que tem medo de aracnofobia, de aranha, no caso, aracnofobia. E a questão que eu só tô compartilhando é que, assim, a gente tem esse excesso de medo de muitas coisas, e para muita gente é só considerado frescura, é só considerado uma besteira, é só considerado falta de fé, é só considerado falta de masculinidade. Enfim, né? Está faltando sempre tá faltando ali alguma coisa, mas e não necessariamente é só sobre isso, né? Então, dentro dessas categorias de ansiedades, essas eu ainda considero que são as mais normais, são as mais ok. Não me sinto tão mal por isso. Agora, quando eles vão buscando nas outras caixinhas, né, dos outros tipos de transtornos, e aí sim que envolvem necessariamente as coisas que afetam o dia a dia, e aí a própria crise de pânico, tipo, eu nunca vou esquecer a minha primeira crise de pânico. Eu tava pegando um ônibus pra ir pra um cinema, e do nada veio uma sensação inerente de morte, tipo assim, coração acelerado, suadeira infernal, e uma sensação incrível de que eu iria morrer, que meu coração iria explodir, que eu iria parar a qualquer momento, boca seca, tremor. Então, foi uma sensação horrível, muito, muito, muito horrível.
Para quem já teve alguma experiência de ataque de pânico, sabe o quão horrível é ter um ataque de pânico. Para quem ainda não teve, espero que você nunca tenha. É uma sensação muito ruim, mas você pode simular um ataque de pânico. Na própria série ele ensina como é que você consegue simular o início de um ataque de pânico. Tirando essa parte que é bem ruim, né, teve outros episódios, teve outras partes da série que me foram trazendo lembranças um pouco ruins, mas ao mesmo tempo hoje com uma perspectiva de visão de fora, né? Por mais que tenha sido eu mesmo que tenha sofrido, e isso me doa um pouco ao relembrar certas sensações, em alguns outros momentos eu consigo ver com um pouco mais de calma, porque o meu estado atual é um pouco mais de calma, né? Então, mas quando envolvia o medo de sair, o medo de espaço aberto, o medo de falar com pessoas, quando chegava nesse nível, literalmente de passar mal, de sentir que uma tragédia estava prestes a acontecer, esse nível é o nível que eu travo, né? Que é o nível que eu choro, travo. É um desespero absoluto. E, obviamente, depois que eu entendi que eu não estava morrendo propriamente dito, né? Que era um ataque de pânico, era uma crise de pânico, que era um excesso de ansiedade, as crises duraram um pouco menos, elas começaram a durar um pouco menos, e trazer a consciência para que aquilo é uma crise, para aquilo é uma sensação ruim, para aquilo que é uma coisa que vai passar, ajuda a acalmar, ajuda a saber que não é o fim do mundo e ajuda a saber que não vai piorar ainda mais, sabe? Isso é importante. Outros pontos da minha vida, e esse sim, né, a falta de um entendimento de como funcionam as coisas, porque claramente se eu tivesse tido a ajuda de um psicólogo, psiquiatra, qualquer coisa que fosse, quando eu era mais novo, adolescente, né, ali, criança indo para adolescência, já teria muitos traços de ansiedade, né, um excesso de ansiedade. Porque não era normal você sentir ansiedade para ir para aula, você tinha ansiedade para falar com garotas, você tinha ansiedade para falar com pessoas desconhecidas, e tudo ser uma ansiedade, mas não aquela ansiedade que é pertencente ao nosso sistema de resposta de sobrevivência, mas um excesso ao ponto de te travar, né? Porque eu acho que são as coisas ruins. A ansiedade ela é normal, ela é necessária para nossa sobrevivência. É importante que a gente tenha ansiedade, mas a partir do momento que ela interfere no nosso dia a dia, no nosso bem-estar do dia a dia, é que ela começa a ser um problema. Ou seja, quando ela está desregulada, né? E aí, eu lembro que tiveram vários episódios desde a minha infância e adolescência, onde eu realmente estava no estado muito ansioso e era tratado apenas como uma frescura, uma besteira, né? Uma coisa banal. E não necessariamente era. E aí, só depois de adulto e depois de ter uma crise fodida de pânico, fui ter minha primeira consulta com um psiquiatra, fui ter atendimento psicológico e entender que eu estava passando por um período, né, complexo, conturbado, difícil, e que tinha nome, e que tinha remédio, e que tinha mecanismos naturais para poder ajudar a tratar. Ou seja, o que eu aprendi nisso tudo é que, de certa forma, eu acabei criando certos rituais para poder me controlar naqueles momentos. Então, me apeguei muito a ouvir tal determinada música se eu tivesse começando a estar me sentindo ansioso. E aí depois aquela música me trouxe um estado de ansiedade. E aí depois eu fui começando a entender que isso era provavelmente um início de toque. Eu não sou diagnosticado com toque, eu não tenho toque. Eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada e eu fui medicado por um bom tempo e hoje sou acompanhado psicologicamente. Mas a questão é que a minha ansiedade ela diminuiu bastante, ou no caso ela só regulou bastante, depois que eu entendi que não é resolvido sozinho, não é uma coisa que você consegue resolver sozinho. Talvez a pior maneira seja tentar resolver sozinho. E aí você, obviamente, vai ter uma escalada de coisas que você precisa ter. Você precisa ter terapia, você precisa ter um acompanhamento médico, você precisa melhorar a sua alimentação, você precisa melhorar o seu bem-estar. Meditação está sendo um dos benefícios, sim, está trazendo benefícios muito grandes para mim. Então, o ato de conseguir meditar todos os dias me ajuda bastante. Está sendo a minha forma de terapia pessoal, né? Onde eu sento, relaxo, acalmo.
fazer atividades que não sejam apenas atividades que geram estresse, me ajudam a acalmar, me manter no sentido de hoje, de presença, né? E aí você tem o próprio mindfulness. Então, estar presente no hoje me ajuda a ser menos ansioso, a aceitar menos ansiedade e eventualmente transformar nisso numa bola de neve muito negativa. Então, assim, esse vídeo eu tinha até um mini roteiro em mente, mas para variar a gente nunca consegue seguir, né, esses roteiros. Mas é basicamente assim que eu estou conseguindo viver, sobreviver a esses momentos extra ansiedade, né? Eu estou passando por um momento que talvez seja a primeira vez que eu estou me permitindo morar sozinho em um ambiente completamente distante, né? Estou do outro lado do mundo, sozinho, mas não me sentindo sozinho, tá? Mas me sentindo comigo mesmo ali, praticando a solitude, mas também não ao ponto de ser uma positividade tóxica em monte de budismo, mas de entender que eu consigo sim sobreviver sozinho, que consigo sim quebrar, né, em pequenas barreiras alguns medos que eu tinha e não posso deixar isso me travar e eventualmente eles não vão travando. Eu sei que para muita gente falar assim, deixar de ser ansioso é só falar, tá, então não fica ansioso, fica calmo. É a mesma coisa que falar para quem tá com depressão, falar, pô, é só não ficar depressivo, fica feliz. E não é bem assim que funciona a vida, né? Não é assim que funcionam as coisas. E principalmente aqui nesse espaço, que é esse meu canal, aplicar esse tipo de vulnerabilidade é muito difícil e problemático, né? Eu sei os problemas que podem causar para mim mesmo e para outras situações, porque a gente sabe que sempre tem pessoas mal intencionadas dentro desse ambiente, mas ao mesmo tempo eu acho que é necessário ter esse tipo de exposição para conseguir trazer acolhimento para quem está passando por esse tipo de situação também, sabe? Eu não quero que você me veja como o guru que vai te trazer essa paz, não é sobre isso, mas é sobre entender que existem pessoas que estão passando também por esse tipo de coisa, pessoas que já passaram por esse tipo de coisa e entendem que não é necessariamente uma frescura, não é uma besteira, não é uma coisa que não deva ser levada a sério. É óbvio que se você for negligente com os seus próprios problemas, dizendo que, não, mas vai ficar tudo bem porque eu vou resolver sozinho, eu espero que você consiga, mas é bem difícil, né? O que eu posso falar, por experiência apenas própria e pessoal, é que eu consegui viver melhor depois que eu consegui obter ajuda de profissionais. Atualmente eu não sou mais medicado, já fui medicado por um tempo, não sou medicado faz um bom tempo também. Me senti em um estado ultra mega ansioso antes de fazer essa viagem, estava num estado muito, muito ruim, cogitei até realmente tomar remédios, mas fazer essa viagem me trazer para um momento de mais paz, me trazer para o presente momento, fazer exercícios físicos, ou seja, cuidar de mim mesmo, tem sido, e obviamente, de novo com a ajuda de profissional, tem sido talvez o melhor cuidado que eu possa fazer por mim mesmo e para as próximas pessoas e para as pessoas próximas a mim que possam estar passando por esse mesmo tipo de situação. Fugiu completamente do roteiro que eu queria falar, porque eu queria falar só da série e de como tinha isso me impactado, né? Tem algumas outras N milhões de coisas, mas eu espero que você tenha entendido. Acabou sendo aqui um desabafo. E, mais uma vez, muito obrigado se você assistiu até aqui. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal. Eu sempre trago aqui alguns conteúdos que podem te mexer de alguma forma. E confia.